Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Universo Feminino, esse espaço de escuta, diálogo e de construção sobre o papel da mulher na sociedade. E o episódio de hoje é sobre mulheres que movem, empreendedorismo, saúde e impacto social. E a gente recebe a mulher que vem construindo pontes. Ela é cientista social, empresária, estrategista de negócios com atuação em posicionamento e desenvolvimento de projetos, construção de conexões que geram valor e resultado. Ela lidera 3 importantes iniciativas voltadas ao universo feminino, que vão desde o fortalecimento de mulheres empreendedoras até projetos que tratam pautas urgentes e necessárias na atualidade, desde a saúde mental ao climatério até a menopausa. Com vocês, nossa convidada de hoje, Débora Castro. Seja muito bem-vinda ao Universo Feminino. Júlia, obrigada por esse convite, estar conversando aqui com você e com toda a sua audiência, e falar sobre esses temas, né, que são totalmente urgentes e necessários. Então, falar do empreendedorismo e falar principalmente da saúde da mulher é algo que muito me move, né? Então, além de ser cientista social, hoje trabalhar em pilares, em valores que realmente conseguem gerar um impacto na sociedade e trazer a mulher para um outro nível de consciência. E muita gente conhece você pelo ramo, né, do farmacêutico, que você atuou durante muitos anos. E o que é que foi que virou a chave para que você pudesse reposicionar, virar a chave, recalcular a rota e priorizar esses projetos que hoje você atua diretamente, Débora? Nada é por acaso, né, Júlia? Então, assim, eu trabalhei por 20 anos na indústria farmacêutica, lá um espaço que desenvolve muita gente, muitos profissionais. A gente é o elo de ligação entre a ciência e o comercial para que aquele médico prescreva o melhor tratamento, o melhor protocolo. Então, ali eu me desenvolvi enquanto profissional. Porém, o ambiente corporativo, não que ele tenha uma validade, mas o ambiente corporativo, ele é muito pressionado por índice de mercado. Então, bater meta, né? Tudo isso. Mas, assim, eu agradeço. A gente tem que bater meta todos os dias, né? Sim. Mas, assim, é uma meta que é muito puxada, compromete muito a sua saúde mental também. Então, você tem que estar o tempo todo em atenção. E isso gera alguns desdobramentos na saúde. Alguns gatilhos. Total. Né? Então, trazendo esse reposicionamento é algo que eu também trago para dentro desses projetos. Porque ninguém me avisou sobre transição de carreira. Tá? Então, assim, eu trabalhei e acho lindo quem faz uma linda história nas suas empresas, né? Tá? Eu tenho colegas da indústria que já estão fazendo 30 anos de carreira na mesma empresa, e eu tive a oportunidade de conhecer várias culturas. Porém, eu via todo ano meus colegas sendo desligados, davam a vida por aquele negócio, vestiam as camisas, mas por questões de mercado precisavam ser desligados. E aconteceu comigo também. Então, lá em 2013, eu fui pega de surpresa, totalmente pega de surpresa, e fui desligada. Eu já estava há algum tempo ali. Ali me causou uma frustração, um luto. Né? Então, assim, eu imaginei que eu não estava mais sendo uma boa profissional, me culpei e fiquei com a mão na frente e outra atrás. Porque quando a gente está na indústria, a gente tem vários privilégios. O carro é da empresa, seu celular, uma estabilidade, total, né? Financeira, plano de saúde, previdência privada. É um combo de privilégios que você acha que pertence a você. Viagens, né? Hospedagens, hotéis, restaurantes. E eu saí com a mão na frente e outra atrás. Isso me gerou frustração, me levou para um lugar de pensar. Eu quis, sim, voltar para a indústria farmacêutica, porque era o que eu sabia fazer. E me recoloquei. 20 anos, né? Exatamente. E, assim, antes de completar esse período, eu me recoloquei, eu disse, vou dar a volta por cima e vou mostrar que eu sou capaz de estar aqui no mercado. Mas, quando eu voltei, Júlia, eu já tinha um plano de ação para esse retorno. Eu procurei entender como é que eu poderia voltar, dar conta daquela situação e já pensar, sim, que poderia novamente acontecer.
E foi quanto tempo, né, essa pausa para você retornar à indústria farmacêutica com essa nova visão, posso dizer assim? No primeiro ano que eu fiquei fora do mercado, eu participei de 30 processos seletivos. 30. Olha aí. E a importância de se reinventar, de não desistir. Não desistia, porque eu queria muito, né? Então, assim, eu queria, porque tinha algo aqui que dizia, eu mereço voltar, eu preciso mostrar que eu sou produtiva. E eu já estava nos meus 40 anos de idade, tá? E aí E foi... também existe um pré-julgamento, né, um preconceito com o etarismo. A gente sabe que algumas empresas hoje já têm uma filosofia diferente, que reposiciona as pessoas 40 a mais no mercado de trabalho, estimulam também a participação, mas a grande maioria não. E imagine que isso há 10 anos atrás, né? Então, a maioria das empresas, a cultura dela era realmente estar ativando, procurando no mercado profissionais de 20 e poucos anos, 28 anos, até porque, Júlia, quando eu saí já numa posição de ganho sênior, né? Então, assim, para que eu voltasse ao mercado, as posições de sênior tinha poucas vagas, né? Então eu estava recomeçando, tentando como júnior, pleno, e para isso, aí eu sofri etarismo, porque se chama entrada ao mercado. Então, quem entra no mercado para ganhar menos são esses jovens, entende? Então, o etarismo foi quando eu me dei de cara nesse momento com não poder prosseguir com a vaga em função dessa situação. Pois bem, consegui, entrei numa startup por indicação, e é por isso que é muito bom a gente fazer relações. Todas as oportunidades que eu tive na minha vida profissional e até hoje se deram por questões de uma conexão muito bem feita e verdadeira. E me conectaram, e eu participei dessa startup, foram 4 anos. Porém, quando eu fiz esse movimento de entrar, eu contratei um mentor. Você conhece essa pessoa porque você fez vôlei? Não fiz. Mas você estudou na escola, você sabe quem é Pacal. Sim, sim. Então, Pacal estava trabalhando com mentoria, já estava fora do país, inclusive. E eu contratei a mentoria de Pacal e a gente começou a fazer um processo de transição de carreira, eu indico. Que bacana. Um processo de transição de carreira muito bem organizado. Pacal hoje trabalha com... Se você não tem conhecimento, ele trabalha dentro do grupo de Carlos Martins, que foi da Wizard, de Mundo Verde. Então, Pacal foi me estruturando. Chegou a pandemia, a empresa fechou toda a operação aqui no Nordeste. Eu fui desligada aqui com o meu gerente. Meu gerente estava aqui, a gente foi desligado junto, no meio da operação. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Pacal. Acabei de ser desligada. Então, aí ele fez, chegou agora a sua hora. Isso você já estava fazendo, esse reposicionamento, né, essa transição de carreira que possibilitou você encarar mais essa dificuldade, posso dizer assim, profissional, de outra forma, né? Porque você não saiu desprevenida, você já estava se preparando para outro passo importante. Com o desligamento, eu fiquei 0 faturamento, Sim. né? Voltando, eu tive que viver com praticamente 0 faturamento. Então, o que é que eu fazia? Eu juntei mesmo grana. E eu juntei durante 1 ano, pensando, se eu fosse desligada, eu poderia manter mais 1 ano, buscando alguma coisa ou investindo em algo. E essa dica que eu dou aqui para a sua audiência. Se você está pensando, se você está num lugar que você não está feliz, que você não é produtiva, e que você acha que não vai mais além, começa a planejar, né? Ou se você é do serviço público, ou está em qualquer lugar que deseja investir, fazer uma transição de carreira, se informe melhor sobre o mercado que você quer investir e também imagine que você precisa, sim, ter um colchão de emergência para, nessa hora de transitar, conseguir se estruturar pelo menos 1 ano. Então, fiz isso, eu já tinha uma carteira de cliente e ele dizia sempre, Débora, você não entende que o network que você tem é seu capital social, é isso que você tem que trabalhar. Então, eu entendi que network não era oba-oba, né? E comecei a me conectar com as pessoas certas e ali vender meu serviço. E você passou de ser cliente para poder também ter uma clientela que possibilitasse também a passar essa experiência para outras mulheres, né? Conectando outras mulheres. E como eu falei no início, você é uma mulher de movimento, de relação, de construir pontes. E eu acho que foi daí que surgiu o Elas em Movimento,
que você pode trazer aqui para todas nós, assim, quem está nos acompanhando. Como é que se deu esse projeto? Claro, foi devido a toda essa etapa que você falou aqui, mas foi com qual propósito, né? O Elas em Movimento surgiu para que finalidade, para que outras mulheres tivessem essa oportunidade? Júlia, foi minha dor, né? Foi meu processo. Sim. Então, foi de não ter tido alguém que me ajudasse para dizer, existe esse momento aqui, que é a transição de carreira, aos 40 vai acontecer isso com você, aos 45 vai acontecer isso aqui com você. Né? Então, foi a partir da minha dor, saber que não tinha grupos que falavam sobre o tema e de possibilidades, foi que surgiu o Elas em Movimento. Então, no meio da pandemia, a gente fez o primeiro evento, foi remoto, YouTube, eu reuni Cristiano Oliveira, lá no Rio de Janeiro, estava no Rio, uma diretora da Natura, a gente já criou ali uma conexão, uma comunidade, e fizemos o primeiro evento remoto. Na época, não estava nem Suzy, nem Rafa, então ali fui eu e uma menina de Fortaleza que eu conheci pela internet, e é uma grande amiga, empreendedora, e a gente foi ali se conectando a pessoas que estavam no momento de fazer transição de carreira e estava começando a empreender. Então, assim, nem o básico estava sendo feito. O fluxo de caixa, processo financeiro, gestão, nada disso. Eu reuni pessoas, não porque eu tenha essa expertise, mas eu tinha parceiros que tinham expertise em gestão, na parte de contabilidade, jurídico, então a gente reuniu forças e ajudamos, né? E que pudesse ajudar e dar clareza a essas mulheres que estavam em processo de transição e também no empreendedorismo. E é aí que surgiu. E aí, recentemente, nos episódios anteriores, a gente trouxe aqui alguns exemplos de iniciativas. Por exemplo, trouxemos aqui a AGN com Márcia Maia, trouxemos também pessoas do Sebrae, exatamente para ter essa possibilidade para as mulheres que... E a pandemia foi um divisor de águas, né? Assim, muitas tiveram que se recolocar, se reposicionar na pandemia. Muitas não sabiam como montar seu próprio negócio. É importante saber que existia um AGN, a agência desenvolve para poder ter um microcrédito, para que a mulher pudesse empreender. E também como que esse negócio prosperasse, né? Porque tão difícil de que montar seu próprio negócio é manter o seu negócio. E acho que essa consultoria que você desempenha, né, com Elas em Movimento, vai nesse sentido. Além de reposicionar a imagem, a marca, também para estimular e orientar como manter um negócio saudável, né? Isso é importante você ter colocado sobre linhas de crédito. Eu não sabia, né? Então, assim, muitas não sabem, né? A agência desenvolve com o pequeno empreendedor, dá-lhe aquela linha de crédito de aproximadamente R$20 mil, sem cobrar juros de pai para filho, né? Então, assim, é uma coisa completamente fora da realidade e muita gente não sabe que tem esse produto no mercado, como também o Banco do Nordeste, ali o Sebrae, que também tem possibilidades de encaminhar, desde a abertura da sua empresa, dar todo esse direcionamento. E se a gente não tiver fazendo movimentos como esse para trazer consciência, orientação, né, e fortalecimento, e outro tema que você falou agora, sobre posicionamento. Se fala muito em redes sociais e está certo falar sobre posicionamento, e a mulher entende que se posicionar é se empoderar e é se vestir bem, melhor, e está fazendo uma grande rede social. É para além desse posicionamento, porque o que é que você deseja fazer, aonde você quer chegar. E a maioria das pessoas, quando a gente vai avaliar e trazer um diagnóstico mais sistêmico, não tem estruturação nenhuma. Então, só se consegue se posicionar se você tem uma estrutura, e não é uma estrutura cara, não. É o básico, entende? Então, é você ter um CNPJ, ter seu MEI. E tem pessoas que estão totalmente na informalidade por falta de consciência, por falta de informação, né? Então, a gente sabe que é importante que a gente traga informação e que a gente, de fato, não só fale de forma superficial. Você tem que se posicionar. As pessoas precisam saber onde você está. Ok, a mulher vai lá, se posiciona, fala do negócio dela, fala da marca dela, e ela está completamente desestruturada. Ela está sem estoque, ela está no vermelho. Então, são detalhes que às vezes se comunicando que não cabe para o seu negócio. Não é porque viu que fulana
se posicionou dessa forma que eu tenho que me posicionar, né? Tem que ser de acordo com o seu negócio, né? Falando para o seu cliente, para o seu, enfim, para o seu universo ali, né? Então, eu acho que esse projeto também inspirou outras mulheres para também criar e além. E daí surgiu Mulheres em Movimento também, né? O Elas em Movimento criou outra iniciativa que foi o Mulheres em Movimento. E para isso você já tem aí sócias também, né? Pode falar também? Isso. Meu nome é Movimento, né, Júlia? Aham. Então, as meninas em Mossoró acharam interessante levar para lá. Como já existia o projeto aqui do Elas, então lá a gente colocou o Mulheres em Movimento. E foi muito bem-vindo ali na região. A gente fez o ano passado com Cristiana Oliveira, onde ela falou muito sobre empreendedorismo, mas as mulheres locais que fizeram que acontecesse tudo da melhor forma possível. Esse ano a gente já teve com Luísa Brunet, falando do enfrentamento à violência doméstica, né? Falando ali da autonomia financeira como porta de saída para quebrar esse ciclo de violência. Então, são esses temas que movimentam, me impulsionam, como também o próprio universo feminino, que Já ia chegar aí. eu estou muito atropelando. Não, você sempre costuma dizer que não existe empresa saudável com mulher adoecida. Então, para isso, tem que haver também uma transformação interior também, que passa pela saúde mental, passa também pela transformação do tempo mesmo. E a gente sabe que esse é um assunto da atualidade, que são as mudanças hormonais também que acontecem para as mulheres 40 mais, o climatério, a menopausa, ainda que é tão invisibilizado, e que você agora se tornou uma grande referência nessa área, provocando também, inclusive, que se tem uma política pública mais efetiva, né, em todo o estado, nos municípios. E a gente agradece por essa iniciativa, porque, de fato, as mulheres 40 mais precisam saber o que é que vem pela frente, né? Porque são várias mudanças muito bruscas, né? Que mexem com tudo e, às vezes, as mulheres não estão preparadas porque não há informação necessária. Então, fala um pouquinho do do universo feminino. Então, Júlia, eu costumo falar daquilo que eu vivo, né? Então, a partir do momento que eu visto uma camisa, que eu subo num palco, eu vou para uma rede social falar de algo, é porque, no mínimo, eu tenho vivido. Falar de transição de carreira. Eu passei por esse momento, entende? Difícil, de realmente participar de um processo seletivo e ver o etarismo ali. É tanto que o feedback foi esse, Débora, infelizmente, e a gente está procurando profissionais com essa idade. Me deixou criar expectativa até me levar à final, e é isso que eu tenho para conversar com mulheres, né? De não desistir de participar de processo, mas ver que existe vida pós-indústria, que vida em qualquer lugar. Falar de empreendedorismo. Eu passei na pele para montar minha empresa, muita gente não me ajudou, certo? Que eu também fiquei alheia à falta de informação, que eu também tenho que ter essa autorresponsabilidade, e é por isso que a gente fala de autorresponsabilidade, né? De autorresponsabilidade. Falar do universo feminino, falar de climatério, obesidade, são temas que fazem parte também da minha jornada, total, entendeu? Minha família é toda de obeso, cardiopata, diabéticos. Então, eu vejo o que aconteceu até então, né? Aonde chegou o AVC, que meu pai foi acometido, enfim. E, às vezes, a gente acaba trazendo, está com esse sofrimento dentro de casa e a gente não está preparado para receber essas demandas, né, na faixa etária que estamos. E aí, a bagunça com nossos hormônios. Fui medicada, recebi tratamento de depressão. Eu andei em 8 psiquiatras nos últimos 6 anos, sabe? Procurando resolver, achava que era depressão. Eu tomava muito medicamento para dormir. Fiquei dependente química do Zolpidem. Eu falo aqui abertamente porque muitas mulheres conversam comigo para dizer, Débora, eu também passo por isso. E não existe sair com só força de vontade e oração. Precisa de uma rede de apoio, de uma ajuda de profissionais que possam ajudar a sair
dessa situação crítica, né? Então, assim, o burnout está aí, a gente vive numa era que alta performance, você tem que performar, você tem que ser uma mãe incrível, você tem que ser uma profissional incrível, você tem que performar. E aí, quando você chega no momento que você está medicada, madura, você diz, meu Deus, tinha tantas estratégias e por que eu sofri tanto e fiz tanta gente sofrer com isso? E a gente fala assim de uma mulher que tem acesso à informação, que é uma pessoa que tem bagagem, que tem acesso a esse tipo de legislação, de medicação, a informação como um todo, e a gente se vê ainda diante de uma situação dessa. Imagine o grande universo das mulheres que estão aí nas comunidades rurais, nem se fala. Então, assim, que a gente possa fazer com que essa informação possa ser democratizada, né? Que exista uma política pública realmente. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde está pensando e articulando, elaborando uma lei, um projeto que possa também incluir a saúde mental como uma política pública, porque as mulheres estão adoecidas. E aí, quando você fala de mulheres, mães solo, mães atípicas, né? Então, é uma carga muito pesada para essas mulheres e realmente não aguentam. Eu digo sempre no meu caso, eu passei por uma situação durante a pandemia que eu precisei de ajuda. Eu sempre achei que eu tivesse assim, uma vida tranquila, claro, estressante, porque a atividade que eu exerço é estressante, mas eu precisei me reconectar e peraí, não está dando certo. Ao ponto de eu estar numa live, eu não sabia dizer quem eu era. Não sabia falar sobre quem eu era. Então, foi através desse apagão que eu procurei ajuda. Então, de fato, essa é uma pauta que deve ser considerada como uma prioridade. As mulheres, a carga de responsabilidade é muito grande e as mulheres não vão suportar se não tiver ajuda de profissionais que atuam e que dê esse suporte. E, para isso, também você conta com a equipe multidisciplinar, né, de profissionais, de referências, que possam também ajudar nesse projeto que fala de saúde integral da mulher, né, Júlia, Débora? e assim, voltando à história, e vocês que estão aí também, vocês vão ver que vocês vão acabar se conectar quando vocês acharem assim, meu Deus, perdi minha identidade, eu não sei para onde eu vou. Sempre está no começo. E nada é à toa. A indústria farmacêutica me proporcionou entender sobre saúde, conversar com muitos médicos e fazer com que hoje os médicos sejam parceiros de um projeto meu, de um propósito, né? Então, tudo está lá atrás. São ciclos, né? E nada é à toa. É verdade. Nada é à toa. Você vai perceber que muitas coisas vão fazer sentido para você agora, Angélica. Você vai dizer, tudo conecta. E você já falou, tem coisas que a gente precisa viver porque tem um sentido de ser. Voltando para isso aqui das médicas e do acesso, realmente eu sou privilegiada, mas passei por tudo isso, né? Com acesso à saúde, com acesso à informação. E eu vou lhe dar um dado aqui que não é nem só a mulher que está na comunidade rural, que está na periferia, o médico que está lá na UBS, que está na saúde, a base ela não sabe tratar. Entendeu? O que a gente deseja com o universo feminino é que a gente possa capacitar a saúde lá na base, né? Que esse clínico consiga entender e direcionar essa mulher que chega lá, que ela não precisa de tomar um Rivotril, ela não está com depressão, que ele entenda, ler um exame de marcadores, mas também entenda a clínica, que a clínica é soberana. Então, escute o que ela está falando, mas escute o que ela está sentindo. Ela não está dormindo, ela está irritada, né? Não é só o que o exame está mostrando, que os hormônios... os hormônios estão o quê? Não. Escute o que ela está dizendo, que ela não dorme, que ela está irritada, que a libido dela está baixa, né? Que a pele dela está seca. São muitos fatores que são ignorados e, assim, eu sei que a demanda, a pressão lá na base é altíssima, mas todas nós precisamos ser ajudadas. Precisamos, sim. Por isso a importância de projetos como esse. Recentemente, o projeto reverberou na Assembleia Legislativa, tiveram audiência pública para tratar esse tema. Então, a junção
da sociedade civil com o poder legislativo que possa gerar iniciativas de leis, né, de regulamentos, enfim, de iniciativas que visam a instituir uma política pública de fato articulada. O tempo passa muito rápido e a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu queria saber, Débora, quais são os próximos projetos, se tem alguma coisa em vista aí, que a gente possa também já vislumbrar aí de iniciativas para as mulheres que estão nos acompanhando, para poder ficar ligada também. Júlia, primeiro eu já quero agradecer aqui por essa oportunidade. Agora você resumiu. A gente precisa articular mesmo a saúde. A saúde ela é muito desarticulada e a gente precisa trazer o público, o privado, para conversar sobre esses temas. E depois dessa visibilidade em audiência pública, a gente deseja ter equipamentos. A gente deseja que essa lei saia do papel e que mulheres que não têm acesso ao tratamento, à reposição hormonal, que elas possam receber lá do serviço público, né? Então, dignidade mesmo para essas mulheres que estão invisibilizadas. E o Universo Feminino, a gente vai rodar os municípios, trazendo atendimento e orientação, tá? E um próximo curso que a gente vai dar de capacitação no próximo mês. Então, são movimentos como esse, buscando parceria com o público e privado, para tirar do papel e fazer valer o que a gente tanto deseja, que é democratizar realmente a saúde e o espaço feminino. Perfeito, foi muito inspiradora. Só deixa aí suas redes sociais também, para quem quiser também mais informação sobre os projetos, sobre você, Débora. Pode deixar aí seu Instagram. Obrigada, Júlia. Então, quem me viu aqui, né, me encontra na rede social, @Débora de Castro P. Tenho Mulheres em Movimento, para quem é daquela linda região ali, Mossoró e todo o entorno, Apodi e todos que lá estão. O Elas em Movimento, o Universo Feminino, é muita mulher junto, porque eu amo estar com mulher, eu amo contribuir. E eu trabalho com posicionamento de marca, mas com esse diagnóstico mais sistêmico, a gente olha para dentro da empresa, da marca, para que a gente possa ajudar a trazer clareza, informação e, principalmente, direção. É isso. Conversar com Débora mostrou que a mulher cuidada, apoiada e fortalecida, toda a sociedade ganha, toda a sociedade caminha junto, né? Então, realmente, é o elo, né? A mulher, muitas vezes, é o pilar, é quem sustenta a casa, são mães solo. Então, precisa estar cuidada, apoiada. E nós estamos aqui também para isso, também para fortalecer iniciativas como essa, que visa criar elos, pontes e realmente fortalecer toda a política pública para as mulheres. Parabéns, Débora. Parabéns, Suzy e Rafaela também, que estão com você nesse projeto. Vida longa ao Elas em Movimento, ao Universo Feminino. E é isso. Com isso, concluímos mais um episódio do Universo Feminino. Conto com vocês no próximo episódio. Até lá!